É uma alegria estar aqui mais uma vez, irmãos, para trazer a palavra do Senhor. E o grande pregador, o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele disse que um cristão ou é missionário ou é um impostor. Que você seja então missionário. E agora sim vamos fazer a leitura bíblica do texto que vamos trabalhar nessa manhã. O livro de Atos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. O tema, ou o título dessa mensagem da manhã, eu poderia dizer que é o propósito principal de missões e os seus desdobramentos. Nós vamos estudar um pouco sobre o propósito final, principal de missões e as suas consequências. Atos capítulo 1, de 4 a 8, já está na tela. Eu faço a leitura, os irmãos acompanham. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos neste lugar. E agora te pedimos que diante da tua palavra proclamada e lida nessa manhã, que o Senhor possa, o teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações, para que possamos apreender, captar e ser transformados pela mensagem da salvação contida no teu texto. Que o Senhor possa nos ensinar, nos corrigir, nos preparar para a grande obra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse sermão que eu trago para os irmãos nessa manhã, eu vou também me permitir também acrescentar algumas informações dos estudos de missões que eu fiz nesse mês. Quero até agradecer ao pastor Bruno, que me ajudou nessa parte final, nas quatro últimas lições. Bruno, que Deus te abençoe, agradeço pela ajuda, tá? Mas eu também preparei então os estudos de missões na primeira parte, né, do nosso ciclo, que terminou hoje com o pastor Bruno, e eu vou inseri-los aqui no sermão para que os irmãos possam compreender um pouco mais do conceito de missões e do que a Bíblia está falando quando se trata de propósito principal de missões. Bem, é claro que a grande comissão foi dada por Jesus, e os irmãos conhecem, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós vamos falar um pouco disso, e ele deu isso aos discípulos, e os discípulos transmitiram de geração em geração, e isso chegou até nós. E é claro que nós sabemos, já que somos discípulos de Jesus, que nós temos também de fazer discípulos e também entregar essa grande comissão a outros. Não apenas levar a mensagem de salvação, mas levar também o objetivo de fazer discípulos para os próximos que vamos alcançar. Então, nós temos alguns conceitos aqui para trabalhar. O primeiro conceito que eu queria destacar com os irmãos são os motivos para se fazer missões. Para que fazemos missões? Qual é o motivo do nosso coração? Se todo cristão tem que ser um missionário, deve ser um missionário, conforme eu mencionei anteriormente, esse cristão tem que ter motivos, não apenas porque eu falei, ou porque algum outro pregador importante falou. Não, temos motivos para ver na Escritura. Mas antes de destacar motivos da Escritura, eu quero apresentar motivos equivocados, que às vezes até jovens nos procuram, muito animados, muito empolgados com missões, e eles nos apresentam alguns motivos. Para quê? A gente pergunta. Por quê? Como foi? E aí vem algumas respostas. Algumas não são declaradas porque são claramente pecaminosas. Outras são declaradas porque a pessoa entende que aquilo ali é o certo, e ela acha que aquilo ali está na Bíblia.
E ela está até sincera. Então, a gente precisa checar na Escritura. Mas vamos ver alguns exemplos. Primeiro, tem pessoas que querem ir para missões porque elas têm o desejo de serem admiradas, de serem elogiadas por outras pessoas. Nós, como cristãos, admiramos e elogiamos os missionários. E é certo fazer isso. Entretanto, tem pessoas que ficam tão deslumbradas e empolgadas com isso que gostariam de ser missionários também. Para serem amados pela igreja, para serem cuidados, para terem uma oportunidade de dar um testemunho. Mas não é por isso que devemos fazer missões. Então, esse é um motivo errado. Outro motivo errado, a busca por autorrealização, sem levar em consideração o que Jesus fez, por exemplo, que se esvaziou. Em Filipenses 2, ele se esvaziou. Ele não tomou para si o fato de ser Deus, mas ele se esvaziou e se entregou por nós aqui, viveu como homem. Mas tem pessoas que querem buscar essa autorrealização. Não, eu quero ser pleno nesse mundo. E esse adjetivo e essa ideia de pleno está se falando muito para o homem e muito menos para Deus. Quem é pleno é Deus. O homem não é pleno. Mas às vezes nas mídias sociais, alguém tira uma foto bonita e aí vem algum comentário. Mas que linda foto, você está toda plena. É claro que é brincadeira, mas quem é pleno mesmo é Deus. Outro motivo, buscar por aventura, excitação. A pessoa quer ir para a Amazônia, a pessoa quer ir para lá onde está rolando a guerra. Eu quero ir para lá. Eu até brinquei com os jovens ontem, que eu, quando estava fazendo o curso de missões, eu participei de um treinamento na Junta de Missões Mundiais, um treinamento de interrogatório, até de sequestro. Fui sequestrado lá, foi toda uma simulação que eu não posso contar, porque eu tenho um contrato de sigilo sobre esse treinamento. Mas rolou de tudo lá. E aí, depois daquilo ali, eu fiquei meio assim, caramba, acho que é melhor fazer aula de luta, melhor aprender a lutar para defender minha família, porque o negócio é sério. E eu contei isso para os jovens ontem. Só que é claro que existe um pouco de aventura, mas, meu irmão, não é divertido. Imagine você no meio de uma guerra, tendo que abandonar o país, com certeza não será divertido. Mas tudo bem, não preciso ir para uma guerra, eu quero ir para a Amazônia, quero ser picado por aqueles mosquitos enormes, quero ver os insetos grandes que tem lá, eu quero aventura. Meu irmão, você quer aventura, vai ser escoteiro, vai ser militar, porque se você quer fazer missões, é outro objetivo, é outro propósito. Outros motivos que aparecem, ambição em expandir a glória e a influência de uma igreja, de uma denominação. E isso eu vou cutucar um pouco a nossa história de batistas. Eu não imagino, não entendo e não compreendo os batistas como vaidosos. Não quero dizer isso. Mas por sermos uma denominação, e no nosso caso da igreja de Campo Grande, sermos uma igreja tradicionalmente, historicamente missionária, isso muito nos orgulha, com certeza, uma história lindíssima. Mas às vezes nós queremos continuar fazendo valer a nossa história, fazer valer a história da nossa denominação. Quando que na verdade a motivação não deve ser essa. A fuga de situações desagradáveis no lar. Tem pessoas que têm problemas em casa, com familiares, e falam assim, meu Deus, eu daria tudo para estar fazendo qualquer outra coisa menos aqui. Eu quero ir para a África, eu me levo para a África, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu só quero te servir. Na verdade ele só quer fugir. Outro motivo é esperança de sucesso profissional após um curto período de serviço missionário. Ou seja, a pessoa quer ter aquele momento, dedicar, vou fazer rapidinho missões ali e tal, e depois quando eu voltar, as pessoas vão me olhar diferente, vai abrir portas para a minha vida. E o último que eu listei aqui, dentre outros que existem, a culpa e o anseio pela paz com Deus, por meio do serviço missionário. Então a pessoa, ela tem um anseio de ter paz com Deus, ela se sente devedora e culpada de não estar fazendo missões. E aí eu pergunto para o jovem, você vai fazer missões por quê? Aí ele diz assim, porque eu me sinto culpado de não estar fazendo. Pois está errado. Você pode até se sentir culpado, você tem que se arrepender se for um pecado mesmo, entregar ao Senhor. Mas a motivação para se fazer missões não é essa. Agora vamos aos motivos certos. O propósito final da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar uma fala, um escrito de John Piper, no seu livro aclamado, famoso, Alegre-se os Povos. Ele inicia esse livro já mostrando um propósito geral acerca de missões. E me permita fazer a leitura, a citação desse trecho. Missões não é o alvo final da igreja. Aí quando a gente olha isso, já toma um susto, Não é o alvo final da igreja, mas nós estamos num culto missionário. Missões não é o alvo final da igreja. Bem, ele disse isso. Ele disse assim, adoração é. Missões existe porque adoração não existe. Adoração é o alvo final.
não missões, porque Deus é o definitivo, não o homem. Quando esta era terminar e os incontáveis milhões de redimidos se prostrarem em suas faces diante do trono de Deus, missões não existirá mais. É uma necessidade temporária, mas a adoração existirá para sempre. Alguém poderia dizer, você podia usar essa citação no culto de música, de adoração, no final do ano, que geralmente a gente faz isso. Mas por que aqui? Porque nós precisamos entender a devida extensão do que é missões. E até onde ela vai e até onde ela termina. Missões é para hoje. Missões é para a vida terrena. Missões não é para a vida celestial. Missões é para que haja adoração. Se você não entender isso, se nós não entendemos isso, que missões é para que Deus seja adorado, nós estamos desviados do foco de missões. Missões é urgente porque é passageira, porque vai se findar, porque junto com a nossa vida vai terminar. E no último dia nós estaremos adorando o Cordeiro, face a face, como o pastor Carlos disse na EBD, face a face com Jesus, que é a expressão visível do próprio Deus, a expressão humana do próprio Deus. Agora, se missões então é para o tempo de hoje, e é urgente, e é que para pessoas adorem a Deus, vamos aos objetivos e aos motivos. O primeiro eu já acabei de iniciar e dizer, o desejo de que Deus seja adorado e a sua glória conhecida entre os povos. Esse é o primeiro desejo, e nós vemos isso na Escritura. Quando Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, em que ele faz uma listagem ali de problemas que ele passou, de lutas que ele passa ao longo do ministério, e numa parte finalzinha ali, já caminhando para o final do capítulo 4, verso 15, de 2 Coríntios, Paulo diz assim, porque tudo isto é por amor de vós. Tudo isso que ele está falando é todos os sofrimentos e lutas do ministério. É por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Meu irmão, se você lembrar de Efésios, em que diz que o propósito final do ser humano, da existência do ser humano, é a glória de Deus, é viver para a glória de Deus, tudo o que fizer seja para a glória de Deus. Então o primeiro propósito de missões é para que Deus seja glorificado e para que mais pessoas adorem a Deus. Se eu não tenho isso em mente, se eu não tenho essa clareza de missões em mente, eu vou começar a fazer uma série de ações e atividades que são até bonitas e bem intencionadas, mas não glorificam o nome do Senhor e não atinge o propósito. O segundo propósito que a gente pode ver na Escritura também é o desejo de obedecer a Deus por amor e gratidão por meio do cumprimento da grande comissão. Em resumo, esse segundo aqui quer dizer o seguinte: por que fazemos missões? Porque Deus ordenou, porque Deus mandou. Parece óbvio, mas nós erramos no óbvio. A sociedade tem se desviado aí, já desviada na verdade, já afastada totalmente de Deus, errando no óbvio, questionando se existe homem ou mulher, por exemplo, e muitas outras coisas óbvias, que nós sabemos de maneira óbvia, mas estão errando por aí. E nós, se não atentarmos para o óbvio da Escritura também, nós podemos falhar. Eu sempre soube de missões, eu trabalho no Ministério de Evangelismo, eu sou promotor de missões, mas se eu não checo na Escritura o propósito de missões, eu me desvio do propósito, e assim me desvio do centro da vontade de Deus. Os dois últimos têm a ver com o ser humano. Porque alguém pode perguntar, né? Poxa, até agora você falou de Deus. Bem, o primeiro é para a glória de Deus, para que Deus seja adorado. O segundo é para que nós possamos obedecer, e Deus mandou. Ok. E o terceiro e o quarto? Seria o quê? Seria voltado mais para o homem. Agora sim você pode pensar no homem. Eu posso destacar aqui que é o nosso desejo de que pessoas estão perecendo sem Jesus, e nós devemos amar essas pessoas levando a salvação. Lógico, mas sem antes eu lembrar de Deus. Quer dizer, tem gente que ama o homem mais do que o próprio Deus. E quando Jesus resumiu a lei, em primeiro lugar amar a Deus, em segundo lugar amar o próximo. E a pessoa quer fazer missões porque ama o próximo. Ela tem que fazer missões porque ama a Deus, porque é para a glória de Deus. E ela amando a Deus, ela consegue amar o próximo. Ninguém é capaz de amar o próximo sem aprender a amar a Deus. Porque Deus é amor e é a expressão máxima do amor. E aí,
o quarto é a preocupação que as igrejas cresçam, que o reino de Cristo seja expandido. Mas toda essa preocupação humana, de certa forma terrena, mas espiritual também, ela primeiro tem que passar pela prioridade, que é a glória de Deus e a obediência a Deus. E aí sim, segundo ponto que eu queria destacar, além dos motivos, vamos falar um pouco da grande comissão. O que é a grande comissão? Nós já lemos aqui dentro desse texto um pedacinho da grande comissão, que é o versículo 8. Mas eu queria destacar em outros livros da Bíblia, nos evangelhos, a grande comissão que os irmãos já conhecem. Por exemplo, Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabemos de cor, falamos até rápido, mas será que entendemos? Primeiro Jesus vai dizer que toda autoridade lhe foi dada, no verso 18, que eu não li. Aí depois ele diz assim, façam discípulos. Temos que fazer discípulos. Fazer discípulos não é apenas pregar. Pregar é o princípio, para que ele responda com fé, e aí depois ele será, de que maneira? Batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinado a obedecer os mandamentos. Isso é missões. Em certo sentido, o que fazemos aqui, cuidando das ovelhas, é missões, faz parte da grande comissão. E Jesus promete no finalzinho do texto, e eis que estou convosco todos os dias. Essa promessa é a promessa do sucesso da missão, é a garantia de que a missão vai ser bem sucedida, com você ou sem você, porque missões não é aquilo que você e eu fazemos. Missões é aquilo que o próprio Deus está fazendo através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo faz através das nossas mãos, que somos o corpo dele, que somos a parte visível aqui na terra, do próprio Cristo ressuscitado. É isso que é missões, é isso que devemos fazer. Jesus garante o sucesso. Aí quando você vê, por exemplo, em Marcos 16, 15, aqui já aparece mais resumido, é o resumo de Mateus, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir pregar todo mundo e todas as pessoas, são as características que resumem o texto de Mateus, que nós lemos anteriormente. Lucas, por exemplo, 24, 46 a 49, vai dizer, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nessa grande comissão do livro de Lucas, você tem um resumo do Evangelho, você tem aqui a mensagem, o conteúdo da mensagem, a ideia do arrependimento para a remissão de pecados. Não, se temos um tema hoje, faça a terra se alegrar, obviamente que ela não tem que se alegrar ganhando bolas e comidas e festas. A terra só se alegrará quando for liberta do pecado, que se arrepender dos seus pecados. E por isso a mensagem de salvação, a mensagem do missionário para alegrar os povos é que arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Posso levar bola, posso levar pão, posso levar comida, posso fazer uma estratégia, posso, mas eu não posso perder a mensagem. E a mensagem nem sempre é tão alegre quando você ouve pela primeira vez, principalmente para uma pessoa que não conhece a Escritura. Precisamos entender essa realidade da grande comissão. E aí Jesus vai falar também aqui, né? A promessa de meu Pai, quer dizer, ele orienta, ele diz que vai haver o envio da promessa, e a promessa é o Espírito Santo, e ele manda ficar em Jerusalém, ele dá uma ordem clara, fiquem em Jerusalém, aguardem essa promessa chegar, vocês vão ser revestidos de poder. Aqui nessa passagem, são orientações específicas. Aí nós hoje às vezes preparamos os nossos jovens, os nossos às vezes missionários mais velhos, e não percebemos que precisamos nos revestir de poder. Fez o curso disso, o curso daquilo, o curso de interrogatório igual eu fiz, fez um monte de curso, mas não se revestiu de poder. Aqui tem um foco.
E se você olhar em Atos, acontece exatamente isso. Os discípulos ficam em Jerusalém e eles são revestidos de poder. E imediatamente Pedro prega de uma forma que você nem reconhece o Pedro que era antes e o Pedro que é depois. Temos que ser revestidos de poder de tal forma que nem sejamos reconhecidos, mas que o nome de Jesus seja conhecido e reconhecido. E aí temos o livro de João, pequenininho. Eu lembro da presença do pastor missionário Gunter Krieg na ocasião das comemorações dos seus 60 anos de ministério. Ele esteve num despertar da fé que eu estava dirigindo, e eu dei a oportunidade, ele aceitou de dar uma palavra naquele momento, e ele só fez essa leitura aqui, verso 21 do capítulo 20 de João. Ele leu assim: disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E por mais que seja simples essa frase, ela é uma frase resumida, carregada de conteúdo, de significado, de princípio bíblico. O que diz aqui é simplesmente o seguinte: seja como Cristo. É isso que está dizendo aqui. Cristo falando, eu fui enviado pelo Pai, agora eu estou enviando vocês. Eu agi conforme o Pai me orientou, agora vocês ajam como eu estou orientando vocês. É isso que está subentendido aqui. E o exemplo do pastor Gunter mostra que ele soube obedecer essa ordem. E aí sim, o livro de Atos, em que nós lemos o capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mais uma vez Jesus orienta, que aqui esse capítulo 1 de Atos é praticamente a continuação do livro de Lucas, foi escrito por Lucas também, e esse capítulo 1 aqui é o momento em que Jesus subiria aos céus. Então ele estava dando orientações aos discípulos, e ele deu essa orientação: vocês vão receber poder do Espírito Santo, esperem em Jerusalém, vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e os confins da terra. Aí pensa em Campo Grande, né? Confins da terra. E entendendo esse texto que nós lemos, próximo slide, entendendo esse texto que nós lemos, desde o verso 4 ao verso 8 que lemos, no verso 4 nós vemos claramente que o ministério dos apóstolos seria a obra do Espírito Santo. Eles deviam aguardar em Jerusalém até que se cumprisse a promessa vinda do Espírito Santo. Bem, no verso 5 nós podemos ver aí que há uma orientação de Jesus. Jesus cita João Batista, dizendo que João Batista batizava em águas, ou na água, ou com água. E aí ele vai falar que agora virá o batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Precisava acontecer na vida deles. Para nós, graças a Deus, ocorre na nossa conversão. Mas naquele momento de transição, o Espírito Santo ainda não tinha iniciado o seu ministério com os apóstolos. Aconteceria no capítulo 2, na chamada festa de Pentecostes. Então tinha uma orientação clara: o Espírito Santo é muito superior, é superior a qualquer coisa, é superior a qualquer outro batismo. Tem que se revestir de poder, ser batizado do Espírito Santo. E ser batizado do Espírito Santo ocorre na conversão, sim, irmãos. Mas nós devemos buscar cada vez mais nos aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo, para que sejamos de fato revestidos de poder. E no verso 6, nós vemos claramente que os discípulos perguntam a questão do reino de Israel: quando é que vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos, ainda vendo a ressurreição de Jesus ali, o milagre de Jesus, eles não tinham mais dúvida. Jesus tinha poder, mas eles ainda não tinham entendido como é que era esse reino e como é que isso ia acontecer. Eles perguntaram: Jesus, então já que você ressuscitou, mestre, agora o Senhor vai tomar posse de tudo, vai ser o rei de Israel, restaurar o reino terreno? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse outra coisa. Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí ele deu a grande comissão. Ele mostrou claramente que a grande comissão e a missão, ela não é, de certa forma, terrena, apesar de ser na terra, mas ela é uma missão vinda do próprio Deus, que acontece de forma espiritual. Mas nós devemos agir neste mundo, para que essa ação espiritual ocorra e alcance pessoas. E quais são os acontecimentos posteriores a esse texto? Primeiro, obviamente, o Pentecostes, nós já comentamos um pouco aqui. O Espírito Santo desce, eu não vou discorrer sobre esse texto. Depois Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação maravilhosa.
totalmente iluminado e inspirado pelo Senhor, e há conversões, e há grandes conversões, e há um movimento poderoso, em que o Espírito Santo vai tocando em vidas e usando os apóstolos, e a igreja vai crescendo. E aí o final do capítulo 2 vai dizer que a igreja estava crescendo, que o Senhor estava acrescentando o número daqueles que estavam crendo no Evangelho, daqueles que estavam agora compondo a igreja. Só que isso estava ocorrendo em Jerusalém, e às vezes um detalhe pode passar despercebido para nós, mas nas minhas pesquisas e nos estudos que eu estava fazendo, eu encontrei aqui um comentário interessante, em que ele vai dizer que também, apesar de estar sendo uma bênção ocorrendo em Jerusalém, a igreja teve a tendência de se acomodar ali em Jerusalém. E isso é complicado, porque o ser humano é assim. O ser humano experimenta um pedacinho do céu e quer ficar ali parado. Ontem eu comentei, eu repito isso muitas vezes, Pedro na transfiguração de Jesus, viu um pedacinho do céu, ficou totalmente baratinado, totalmente atônito com aquela glória que ele não poderia compreender. E a fala dele foi totalmente desconexa do propósito da missão. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, mestre, prepara então uma tenda para Moisés e Elias, porque Jesus estava numa situação ali sobrenatural com Moisés e Elias, diz o texto. E aí Pedro diz isso: prepara uma tenda e vamos ficar aqui, como se o céu é aqui, eu quero ficar aqui, tá bom aqui. O ser humano, ele tem a tendência de se equivocar quando as coisas estão indo bem. Quando Deus começa a fazer a obra, a igreja crescendo, e a coisa acontecendo, glória ao Senhor por isso, é Deus que faz, e a gente já se desvia do foco da missão, já se desvia da grande comissão, das orientações e da estratégia. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, meu irmão, logo aí mais à frente, no verso 6, aliás, no capítulo 6, verso 7 de Atos, o texto vai dizer assim: crescia a palavra de Deus, ou seja, estava crescendo, e em Jerusalém, veja bem, já no capítulo 6, ainda em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Algo maravilhoso que Deus estava fazendo, no sentido de crescimento, mas mesmo em meio a crescimento, a igreja tinha o perigo de perder o foco, e nesse caso aqui, perdeu. Porque o que Jesus orientou na grande comissão? Ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E sabe quando a igreja se espalhou? Sabe quando a igreja saiu de Jerusalém? Só no capítulo 8, verso 1 que vai dizer isso. Grande perseguição tomou conta da igreja. Ou seja, eu já estou no ponto 5, irmão, pode passar. O Senhor, vendo a acomodação da igreja, Ele permitiu uma disciplina. E a disciplina foi a perseguição. A gente sabe que antes do verso 8, no finalzinho do capítulo 7, você tem ali a morte do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Deus permitiu isso acontecer, para que a igreja pudesse espalhar e alargar suas fronteiras. Precisamos entender que às vezes momentos de crise no projeto missionário são importantes, talvez são respostas de Deus, para que possamos ajustar o nosso foco, a nossa direção. Eu conheço histórias e biografias de vários missionários e de irmãos conhecidos do nosso tempo hoje, que passaram, e eu mesmo também já passei, por provações, e se eu não tivesse passado por aquelas provações, eu não teria ajustado a minha vela em direção ao vento do Espírito, eu não teria seguido na direção que o Espírito queria. E vemos claramente aqui, que a igreja estava crescendo, porque Deus é fiel e dá o crescimento, mas a igreja ainda acomodada em Jerusalém, não entendeu que a proposta era para alcançar o mundo. Por isso Deus permitiu a disciplina. E eu queria destacar então com esses 5 pontos, 3 aprendizados. Primeiro aprendizado é que devemos ajustar as nossas motivações, conforme já foi dito anteriormente. Devemos ajustar as motivações que nos levam a missões. Irmãos, motivações erradas nos levam a uma direção totalmente diferente, dada pelo Espírito Santo. Não devemos perder o princípio de primeiro Deus, depois a humanidade. Primeira coisa que devemos fazer é isso. Se eu quero fazer missões, se eu quero seguir o vento do Espírito, primeira coisa é entender a motivação. Seja qual for a sua motivação, encontre nessa primeira motivação aqui, Deus em primeiro lugar.
o homem vem depois. Segundo ponto que eu queria destacar como aprendizado para nós nessa manhã, é que temos que conferir, absolutamente conferir tudo na Escritura. Então as nossas estratégias têm que ser conferidas na Escritura. As estratégias do comissionamento dadas por Jesus, elas foram claras, detalhadas: fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer, permaneça em Jerusalém, vai receber poder, depois sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Tinha direções claras, está ali. E a igreja, no meio da bênção, no meio da glória, do céu descendo, se acomodou. E aí Deus teve que permitir a perseguição. Devemos conferir cada detalhe. Eu quero fazer um projeto com crianças, eu quero fazer a tenda da alegria, a tenda de brincar, ou seja lá o que eu quiser fazer, que é uma bênção, e é mesmo. Mas eu tenho que checar na Escritura se isso acompanha a direção e a estratégia dada por Jesus. E se não acompanhar, meu irmão, por mais que seja lindo, belo e legal, nós não podemos fazer. Nós devemos fazer aquilo que Jesus mandou fazer. É tão fácil falar, simples, qualquer criança entende, faça o que Jesus mandou fazer. Mas na hora de fazer, no mínimo deslize nosso, na mínima distração, nós já estamos seguindo outro vento, e não o vento do Espírito. E o terceiro e último ponto que eu queria destacar, irmãos, como aprendizado, é que a mensagem do Evangelho é o ponto principal de missões. O Evangelho, ele tem poder para transformar o homem escravo do pecado em redimido, liberto, uma nova criatura. E se nós não temos a dimensão do poder que é isso, se nós diminuímos isso, nós não entendemos que esse poder nos alcançou, e de que de fato somos nova criatura. Nós éramos escravos do pecado, estávamos no abismo das trevas, e fomos resgatados por Ele. Se nós não entendemos isso, como seremos missionários? Como levaremos isso e transmitiremos essa mensagem? Todo cristão ou é missionário ou é impostor. Então que sejamos missionários, que sejamos aqueles que vão fazer e cumprir a mensagem de Jesus. Mas precisamos entender a mensagem. Quantas vezes nós vemos missionários caminhando por aí, fazendo grandes projetos, grandes estratégias, e na hora de levar a mensagem, erra no principal. Leva tudo, mas não leva a mensagem. Vai até o mensageiro, mas não vai a mensagem. Irmão, se você quer alcançar alguém da sua família, alguém da sua casa, alguém próximo de você, e você deve fazer isso, você foi chamado para isso. Nós somos missionários onde estamos. Agora, leve a mensagem, estude a palavra, se aprofunde, entenda a salvação que alcançou a sua vida. E se você não é capaz, talvez se você não é capaz de entender essa salvação, meu irmão, você precisa de salvação. Porque não é possível sermos cristãos e não entendermos a grande salvação. Somos grandes pecadores, e para grandes pecadores temos um grande Salvador e uma grande salvação. Precisamos entender essa mensagem. E aí eu faço minhas as palavras de Paulo. Paulo, ele nunca foi, vamos dizer assim, egoísta em se vangloriar daquilo que faz, mas ele sempre tenta apontar as coisas para Deus. É Deus que faz, é Deus que opera. Você precisa buscar, você precisa se capacitar, você precisa estar buscando aprofundamento no Espírito, aprofundamento na palavra, entender essa salvação que você recebeu. Aí Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios 4, de 7 a 12: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O quê? O tesouro da mensagem, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados. Aí vamos passar por tudo, Paulo passou. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Cada cicatriz, cada marca de um missionário, de um evangelista, de um crente, de uma batalha, isso é testemunho da mensagem do Salvador e de que é Deus que está fazendo e operando. E assim nós que vivemos
estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, ou seja, o sofrimento da luta, do ministério, de fazer missões, mas em vós a vida. Ou seja, para cada sofrimento que você passar por missões pelo Senhor, vai ter alguém recebendo vida, que é a mensagem do Evangelho. E esse terceiro e último ponto eu fiz questão de dar mais atenção, porque nós temos visto muitos equívocos, e que esses equívocos não sejam cometidos por nós. Temos que conhecer a mensagem, e essa mensagem é chamada de um tesouro, em vasos de barro, que somos nós, falhos, finitos, capazes mesmo de sofrer, de morrer, e de ter cicatrizes, mas para cada cicatriz, haverá com certeza uma vida, sendo alcançada pelo Senhor, que Ele que faz a obra. De fato, nós somos uma igreja, concluindo, é uma igreja missionária e bíblica, somos sim. Portanto, e já que somos, e se somos, portanto cumpramos, irmãos, a grande comissão, levando boas novas de salvação, sem adulteração dessa mensagem, observando as estratégias dadas por Jesus em sua palavra, com a verdadeira motivação que é de amar a Deus em primeiro lugar e também o próximo, como eu disse, e que carece prioritariamente, esse próximo carece de salvação da sua alma. Se fizermos isso, meus irmãos, podemos dizer, como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas se não fizermos isso, poderemos estar sendo considerados impostores e não cristãos. Eu queria encorajar os irmãos, diante da Escritura e com temor diante do Senhor, a serem missionários, onde vocês estiverem, serem cristãos verdadeiros, que não perdem o foco da mensagem nem da estratégia que Jesus já deu. E para cada ideia nova que vier, submeta a palavra do Senhor. Que assim, que para tanto o Senhor nos abençoe. Convido o pastor Carlos, vamos orar.